Salve, salve galera! Mais uma vez, Vozes Negras está no ar. E hoje eu estou com uma convidada mais do que especial, o nome dela é Carolina Rocha. Olá pessoal, tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho aqui do Café Preto, que fica aqui no espaço do Centro de Culturas Negras do Jabaquara, aqui em São Paulo. Acontece todo terceiro sábado do mês, às 15 horas. E vamos conhecer um pouquinho de literatura negra, de escritores negros. Hoje a gente está com a criançada aqui e vamos fazer uma leitura com eles. Isso, exatamente. Eu vou filmar um pouco do que vai rolar no café e logo em seguida a gente vai bater um papo com a Carol e ela vai falar um pouco quando começou o café, a ideia, quanto tempo tem. Fiquem ligados. Cachinhos, crespinhos, pirotes ou coquinhos. Ou quem sabe com turbante, todas as meninas brincando livres. Feliz com o meu crespo. Meu crespo é de rainha. Feliz com o meu cabelo, firme e forte, com cachos que giram e fio feito mola que se enrola e vira cambalhota. Menininha, você é uma gracinha. E o nosso crespo? É de rainha. E aí galera, voltamos aqui com Carolina Rocha, do Café Preto, aqui no Centro de Culturas Negras, na Biblioteca Paulo Duarte, é isso? Ó, esse som que vocês estão ouvindo aqui no fundo é o mesmo de quando eu gravei o vídeo da contação de história. A galera do Maracatu, cultura negra, então tá tudo em casa, certo? Seguinte, vou fazer algumas perguntinhas aqui pra Carol, vai ser um bate-papo, jogo rápido. Seguinte, Carol, como que rolou o Café Preto? Então, o Café Preto, ele rolou de uma ideia. Na verdade, o Café Preto, eu brinco, né? Ele é resultado de uma frustração, porque eu fiz o mestrado literatura negra sobre o autor Oswaldo de Camargo. E aí terminei o mestrado, a minha pesquisa, e fiquei frustrada porque eu não tinha conseguido publicar a minha pesquisa, eu não tinha conseguido nenhum artigo no meio acadêmico, eu não tinha conseguido. E eu fiquei pensando, bom, eu não quero que essa dissertação se torne uma dissertação de gaveta.
E na faculdade já havia uma colega que ela tinha um projeto, tem ainda hoje, um café literário. E eu percebi que a literatura negra ela não era conhecida no meio acadêmico e muito menos pelo público mesmo, povão, digamos assim, né? E aí, um rápido Google, percebi que não tinha. Tinha muitos clubes literários em São Paulo. São Paulo é uma cidade que a literatura ferve, assim, mas assim, literatura negra eu não vi na rápida pesquisa que eu fiz. Então eu decidi fazer o Café Preto com essa proposta de ler escritores e escritoras negros, brasileiros a princípio, né? E daí comecei lá no Centro Cultural Grajaú, né? Todos os terceiros sábados do mês. E quando foi ano passado, setembro do ano passado, eu vim para a Biblioteca Paulo Duarte e desde então tenho feito os encontros aqui. E tem sido muito bom, assim, porque as pessoas, elas... Desde o ano passado, é isso? Desde o ano passado, desde setembro do ano passado. E tem sido muito bom porque as pessoas, elas têm essa demanda, assim, de conhecer mais da literatura negra. E a literatura negra, ela não está no mercado editorial. Muitas vezes eu tenho dificuldades para marcar o Café Preto, porque muitas vezes as pessoas não conseguem ter acesso às obras. A Biblioteca Paulo Duarte, ela me facilita bastante porque é um acervo voltado para isso, então a gente procura escolher obras que estejam no acervo da Biblioteca Paulo Duarte, mas nem sempre isso acontece, né? Já é uma biblioteca temática, mas nem sempre tem a obra, né? Então a literatura negra acho que ela precisa ainda ser muito discutida e para o grande público conhecer também, porque acho que as pessoas não reclamam porque elas não conhecem, né? Elas não pedem porque elas não conhecem. Agora deixa eu te perguntar, você falou que fez um mestrado, né, voltado para essa questão da literatura negra. Você acredita que esse mercado da literatura ou desse alcance para a maior parte das pessoas, ele só vai se dar se os próprios negros começarem nessa caminhada como você? Então, foi legal você perguntar, legal essa pergunta, porque já fui questionada aqui no Café Preto por participantes não negros, né? Sempre perguntam, mas por que Café Preto? Por que essa redundância e tal? Então eu acho que o Café Preto, na verdade, ele tem que chegar em todos, porque o Kuti, um autor que eu gosto muito, o Luiz Kuti, ele diz que o racismo, ele não é um problema do negro, é um problema da humanidade, né? Então eu acho que o Café Preto ele tem que chegar em todos. Então os participantes, em geral, na sua grande maioria são negros, mas eu acho que o Café Preto ele tem a intenção de chegar em todos, assim, que seja bastante diverso, né? Não é, o Café Preto ele não é somente para, né? Mas aqui no Café Preto as pessoas negras elas têm protagonismo, né? Então já tive uma situação que eu tive que mediar essa questão com uma participante não negra, de dizer, olha, quem está aqui é que tem o protagonista, tem o lugar de fala, né, que muitas pessoas falam, de falar dessa questão, né? Não que uma pessoa não negra não possa falar, mas eu acho que ali, nesse espaço, tem que ser compartilhado experiências daqueles que vivem isso, né? Não só o seu lado negativo, né, que é a questão do racismo, mas a questão da cultura, né, das religiões de matriz africana. Então são pessoas que têm propriedade para falar porque fazem parte da vida delas. Né? Sim, do cotidiano. Do cotidiano. Agora eu digo assim, você disse da dificuldade do acervo, né? De ter acesso a essa literatura. Você tem uma dimensão do porquê? Eu acho que é um problema editorial. Eu acho que com a lei 10.639, nós tivemos um refresco dessa dificuldade. O governo federal fez compras bastante consideráveis, né, do livro, que teve bastante incentivo. Alguns autores começaram a chegar nas escolas, mas ainda assim o grande cliente das editoras é o governo federal. Se o governo não compra, né, dificilmente esses livros vão chegar nas grandes livrarias.
stores aí de São Paulo, eles não chegam, né? Frequentemente eu compro o livro diretamente do autor, né? Uma coisa que eu percebo bastante é que há uma rotatividade do autor, eu acredito, aí eles têm que falar mais com propriedade, mas eu acredito que a editora não pega como um projeto, não, eu vou cuidar da sua obra, como acontece com a literatura de best-seller, né? Então, tem autores que as editoras cuidam, compram os direitos autorais e cuidam daquela obra e vão estar sempre ali. E os autores negros, eles têm uma rotatividade, assim, então nem sempre eles estão na mesma editora. Você procura as editoras que têm uma temática de literatura afro-brasileira, mas nem sempre eles têm aqueles autores que você está procurando. Então eu acredito que tem um problema editorial, sim. Um problema de interesse editorial. Tem um problema de interesse editorial, sim. Né? É aquela coisa, se não é oferecido, se não tem como o público porque como que você vai saber, não tem demanda, mas você não oferece. Sim. Né? Você vai tem um problema eu acredito que tem um problema de interesse editorial, sim. Mas você acha que nos últimos, sei lá, 10, 15 anos esse cenário se modificou? Mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho. Eu sou formada pela USP e a USP sempre, todo ano, faz uma grande feira. As editoras vão lá para vender os seus livros por um preço mais barato. E foi aí que eu conheci as editoras com essa temática. Porque se você vai na livraria e pede pela editora XY, não encontra. Então era nessas oportunidades lá da feira de livros da USP que eu comprava todo o acervo que eu já tinha em mente, o que eu estava pensando. E esse ano eu vou fazer isso também. Fico esperando, porque as editoras, elas têm, sei lá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e é nessa oportunidade na USP que elas vêm para vender. Sim. Então eu posso já aproveitar essa oportunidade, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é a literatura negra? Boa! Sabe por quê? Porque tem o lance de que a literatura negra, né, é a temática racial. Não é? Então, o que é exatamente a literatura negra? Eu apresento o Café Preto com os 3 critérios. Os 3 critérios que eu escolho faço a escolha da programação, né? Com base em que eu faço? Eu acho que a literatura negra, ela tem que ser produzida por autores negros, né? Eu acho que autores que tratam da temática racial e não são negros, acho que no máximo ele vai ter uma literatura antirracista. Ele não vai ter uma literatura negra, né? Segundo, que seja uma literatura que se distancie e que faça a gente pensar nos estereótipos. Se distancie deles, mas que faça a gente ressignificar essas imagens que ficaram no nosso inconsciente, assim, coletivo, digamos assim. E que seja uma literatura de afirmação, que seja uma literatura afirmativa da nossa cultura, né? Nesse sentido, a literatura negra, ela tem um público leitor bastante amplo, porque, como eu disse, se é uma literatura que está falando de cultura, de tradição, então é uma literatura que interessa a todos, né? Não somente dos negros. Mas eu acho que sim, ela deve ser produzida por pessoas negras. Assim. Esse é um dos meus critérios, são esses, na hora de escolher a obra que vai entrar para a programação, que seja nesses 3 critérios, que seja um autor negro, declaradamente negro, que seja uma literatura que se distancie desses estereótipos e que se ressignifique a nossa cultura, né, de uma maneira afirmativa. Eu fiz letras, então a gente estuda o cânone, que deve ser estudado, mas eu acho que para ele ganhar sentido, principalmente para as gerações atuais, eu sou professora e eu não conseguiria falar, por exemplo, de Clarice Lispector se eu não falasse de Carolina Maria de Jesus, né? Eu
consigo essa aproximação, eu consigo essa empatia da Clarice Lispector também por ela, pela Carolina Maria de Jesus. Então acho que a academia, a universidade, ela tem que se voltar para isso. Vamos conversar, vamos estudar o cânone, mas vamos atualizar com as questões mais contemporâneas, que representam as pessoas que estão lá também. Agora fala pra mim, quem é o Oswaldo e por que você escolheu O Oswaldo de Camargo. falar sobre ele? Então, o Oswaldo de Camargo tem uma questão bem afetiva, assim, porque em casa, meu pai, nós tínhamos uma estante, assim, diversos livros, e tinha lá os clássicos, enfim, tinha a coleção de Jorge Amado, Machado de Assis, e tinha esses autores, tinha Carolina Maria de Jesus, tinha o Oswaldo de Camargo. E daí, e meu pai sempre conta essas histórias de quando ele estudava, o momento que ele estudava também é muito produtivo em termos culturais, porque era um momento de repressão, então sempre procurava estar encontrando escritores, ele estava sempre em um meio assim, cultural muito produtivo. E ele conheceu o Oswaldo de Camargo quando o Oswaldo de Camargo estava produzindo literatura no começo, né? E o livro que tinha lá em casa era do livro do Oswaldo, autografado pelo Oswaldo. E aquilo me interessou bastante, porque na capa tem um homem com Black Power e um homem negro escrevendo, assim, isso me chamou a atenção. Porque eu passei por uma graduação que eu não sabia a cor das pessoas que escreviam. E quando eu indagava, os professores perguntavam, não, mas você vai analisar o que está escrito, não a história da pessoa, né? E então aquele livro sempre me cercou. E então quando descobri aquele livro e finalmente tive coragem para ler ali, que estava lá já em casa, eu falei, não, é disso que eu quero falar, assim, porque ele não faz mediações, o Oswaldo de Camargo, ele trata realmente do que é ser negro no Brasil, do que isso significa. Então eu pensei, não, é isso, eu não quero uma literatura que faz mediações, que passa não se coloca. que não se coloca, né? Eu quero esse tipo de literatura. Agora de falar, você falou que ele fala o que é ser negro no Brasil, né? Eu acredito que existe uma cartilha, desde que Brasil é Brasil, do que é ser negro. E eu acredito que não é só isso no sentido de viemos da escravidão, ponto, não. Sim, Nossa origem não é essa. sim. Existem os estereótipos que foram criados a partir de comportamentos dessa população, como reflexo do próprio tratamento que era recebido, né? Que não é a maioria. Então o que eu quero saber de você é o que é ser negro fora da cartilha? Eu acho que a gente pode e deve conhecer diversas... A gente tem que ter acesso à cultura, seja ela de que origem for, entendeu? E o que eu vejo assim é que muitos, por exemplo, já tive situação assim, mas você não samba, mas você não é do candomblé, então acho que é dessa cartilha que você deve estar falando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então acho que há uma diversidade. O Fanon tem uma frase muito legal que não existe o negro, não existe o negro, né? Algo assim. Nós somos vários, né? No Peles Negras e Maçaras Brancas ele fala disso, não existe o negro. E outra coisa que o Fanon trata no livro, o negro, nós fomos racializados, porque antes nós éramos bantus, nós éramos de origem jejes, nós não éramos negros, nós fomos... Então isso foi algo superficial, produzido, forjado, né? Então quando a gente descobre a nossa origem, aí a gente sai dessa cartilha. Que, por exemplo, nenhum professor de história me disse, por exemplo, que mandinga, a origem da palavra mandinga, teria a ver, o patuá teria a ver com o Alcorão, que alguns negros que viviam naquela região da Bahia
eram muçulmanos e que escreviam o Alcorão naquele patuá. Então, portanto, que a Bahia, hoje, como a gente conhece como um lugar, um espaço do candomblé, poderia ter sido também um espaço do Alcorão, dos muçulmanos. É porque Então, assim, quando a gente começa a descobrir a nossa origem, a gente sai da cartilha. Eu acho que é isso que... A literatura do Oswaldo de Camargo, ela constrói o negro a partir deste momento aqui, Brasil, assim. É muito claro na literatura dele, ele não traz essa questão de matriz. Ele começa a construir a partir dessa realidade, né? Ele tem muito Brasil. Sim, ele tem muito uma narrativa do pós-abolição, dos primeiros anos pós-abolição, muito semelhante da Carolina Maria de Jesus, que ela vai falar muito desses primeiros anos de pós-abolição, que foi isso, né? Porque foi uma liberdade que os negros não sabiam o que fazer com ela, né? É até natural, porque veja, quando você passa 300 anos num condicionamento, pelo menos isso da área da psicologia analítica é isso, assim, você vai passando de geração em geração e até você romper esses padrões, né, demanda um tempo, né, então, ó, vocês são livres, sem direito a nada, mas vocês são livres,